Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Querido, quero compartilhar com você mais um pouco da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João, no seu capítulo de número 3, versículo de número 16. Querido, só que antes eu quero convidar você que ainda não é nosso inscrito, a se inscrever no nosso canal, nos ajuda a fazer essa palavra chegar a mais pessoas, nos ajuda a fazer o nosso canal a crescer e essa palavra possa alcançar outras pessoas que estão precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Querido, e quero também agradecer você que já é nosso inscrito, quero louvar a Deus pela sua vida. Querido, deixa também aí o seu joinha, deixa também o seu comentário, ele é muito importante para nós, para que o YouTube venha a entender que o nosso conteúdo é relevante e possa também estar distribuindo esse conteúdo a mais pessoas. Então, não esquece, deixa o seu joinha, compartilha, deixa também o seu comentário. E você que ainda não é nosso inscrito, que está assistindo os nossos conteúdos, mas que ainda não é nosso inscrito, se inscreve, nos ajuda a fazer esse canal crescer, amém? E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, no seu capítulo de número 3, versículo de número 16, a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, nesta passagem nós vamos ver o Senhor Deus. Ele pega o seu único filho, filho unigênito, e deu a vida dele por mim e por você, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui neste exato momento. O Senhor, ele deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, o Senhor, através da morte de Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo vindo nessa terra, dar a vida por mim e por você, nós temos a oportunidade. Então, querido, nós temos motivo o suficiente para agradecermos ao Senhor pelo amor, pela misericórdia dele para com as nossas vidas. Querido, e nessa mensagem, ela tem como um tema: como garantir a minha salvação? Como nós podemos garantir a nossa salvação, sendo que o Senhor, ele deu a vida por mim e por você para que nós tivéssemos a oportunidade. Então, nós, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele escreve o nosso nome no livro da vida. Querido, mas o livro da vida, podem acontecer situações que podem fazer com que o nosso nome venha sair do livro da vida, venha ser apagado do livro da vida. Às vezes, quando o ser humano ele sai da presença do Senhor, quando ele caminha na presença do Senhor, ele faz a vontade do Senhor, através da sua palavra, o seu nome está lá escrito. Mas a partir do momento que ele desvia dos caminhos do Senhor, o nome dele pode sair do livro da vida. Então, mas como nós permanecermos com o nosso nome escrito no livro da vida? Como garantir a minha salvação? Querido, o Senhor, ele não nos chamou, o Senhor, ele não nos escolheu para sermos amaldiçoados, não. O Senhor, ele nos escolheu, o Senhor, ele nos formou, o Senhor, ele nos fez para sermos abençoados pelo Senhor. Porém, aos caminhos maus, porém ao caminho que o homem faz por si só, é o caminho do homem que se afasta do Senhor, desagrada ao Senhor, faz caminhos tortuosos para ele mesmo.
que é o caminho da perdição, é o próprio caminho do homem. Então, como garantirmos a nossa salvação? Em primeiro lugar, querido, para garantir a nossa salvação, em primeiro lugar, nós precisamos guardar. Ou seja, nós temos que guardar a palavra do Senhor. Nós temos que andar em conformidade com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. A Bíblia vai dizer que nós temos que fazer o seguinte, querido, a Bíblia vai dizer em João, no seu capítulo de número 8, versículo de número 31, a Bíblia diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: vocês se vocês permanecessem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, é o Senhor dizendo: olha, se vocês permanecessem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, para sermos discípulos do Senhor, nós temos que permanecer na palavra do Senhor, permanecer nos caminhos do Senhor. Para permanecermos no caminho do Senhor, precisamos ir em conformidade com o que a palavra nos diz para nós caminharmos. Então, olha, aqui é o Senhor dizendo para os discípulos, para os judeus, dizendo: olha, aqueles que haviam crido nele, aqueles que haviam confiado no Senhor, crido no Senhor. Aí o Senhor vai dizer: olha, se vocês permanecessem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Olha, se permanecer na minha palavra, se permanecer fazendo aquilo que a minha palavra está dizendo para fazer, vocês verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós temos que guardar a palavra do Senhor, guardar no nosso coração e fazermos conforme aquilo que ela nos diz. Querido, e a palavra, em segundo lugar, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dizer não ao pecado. Por quê? Porque o pecado, ele está às portas. O pecado, ele está aí, querido. Mas nós temos que dizer não a ele, porque a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, versículo de número 22, a Bíblia diz: abstenham-se de toda forma do mal. Abster-se de toda forma do mal. Abster-se é se afastar, é estar distante. Ou seja, a Bíblia vai dizer em Salmos, no seu capítulo dos seus Salmos de número 1, a Bíblia vai falar a respeito de nós não sentarmos na roda dos escarnecedores. Mas antes nós temos que ter meditar na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor dia e noite. Então nós temos que meditar na palavra, caminhar conforme a palavra do Senhor e não sentar na roda dos escarnecedores. É o Senhor dizendo para mim e para você: olha, abstenham-se, se afastem da presença do mal. Nós temos que nos afastar da presença do mal. Então, é o que a palavra está dizendo em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, versículo de número 22. Abstenham-se de todo mal, da presença do mal. Se afastem, não estejam perto, não queiram estar perto das coisas do mal, das coisas que o inimigo tem preparado para fazer com que nós venhamos parar no meio da caminhada, no meio da nossa caminhada na presença do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, querido, Satanás, ele está trabalhando para fazer com que eu e você venha parar. Ele está armando ciladas para tentar nos parar, para tentar tirar nós da presença do Senhor, tirar nós dos caminhos do Senhor através da palavra dele, nós nos afastar da presença dele. Então nós temos que dizer não ao pecado. E em terceiro lugar, querido, nós precisamos permanecer firme até o fim, até o final. Nós temos que estar firme. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, no seu capítulo de número 2, versículo de número 10, a Bíblia diz: não tenham medo das coisas que vocês
que você vai passar, vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, ou seja, colocados à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Sejam fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É o Senhor dizendo para mim, para você, olha, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E querido, Satanás, ele vai colocar muitos à prova. Satanás, ele vai colocar muitos à prova para tentar parar no meio da caminhada. E querido, muitos vão sofrer, muitos vão ser jogados na prisão, para quê? Para negar ao Senhor, para negar ao Senhor. Então, é o Senhor dizendo para mim, para você, olha, se você permanecer até o final, dar-te-ei a coroa da vida. E querido, a coroa que o Senhor tem preparada para mim e para você, não é para aqueles que desistem no meio do caminho, não é para aqueles que param no meio do caminho, e sim para aqueles que continuam firmes na presença do Senhor, independente de qualquer coisa, ainda que ele seja preciso dar a morte, morrer aqui nesta terra, mas ele vai ganhar na presença do Senhor, porque o Senhor tem preparado para mim, para você, uma coroa da vida, querido. Então, ainda que nós venhamos perecer aqui, mas nós vamos ganhar da parte do Senhor uma coroa. O Senhor tem coroa preparada para mim e para você, mas não é para aqueles que desistem no meio do caminho. Não é para aqueles que param no meio do caminho. Quantos, queridos, não têm, no meio da sua caminhada, tem parado, tem desistido, tem perecido? E nós não podemos nadar e morrer na praia. Não. Quantos não têm vivido uma vida toda na presença do Senhor, mas que por algum motivo saiu da presença do Senhor, e logo quando sai da presença do Senhor, morre sem Cristo? De que adiantou? Toda uma vida na presença do Senhor e morrer sem Cristo. Morreu na praia. Ei, querido, nós temos que ficar firmes até o final e não desistirmos, não pararmos no meio da caminhada. Não. Nós temos um alvo a cumprir, um alvo a chegar. O nosso alvo, ele é Cristo, e nós não temos que parar, nem olhar para um lado, nem para o outro, nem para trás. É seguirmos em frente, em busca daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Nós temos que permanecer com o nosso nome escrito no livro da vida. E para permanecermos com o nosso nome escrito no livro da vida, em primeiro lugar, precisamos estar guardando a palavra do Senhor. Guardando a palavra do Senhor. E andando nos seus ensinamentos. Qual é os ensinamentos do Senhor? É através da palavra dele. E o que a palavra dele diz? Em João 8:31, a Bíblia diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Nós temos que permanecer na palavra. Aí sim, seremos discípulos do Senhor. E também temos que dizer não ao pecado. Fugirmos, abstenham-se. É o que a palavra diz em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, versículo de número 22. A Bíblia diz: abstenham-se de toda forma do mal. Abstenham-se é se afastar, não querer estar nem perto das coisas do mal, das coisas más, das coisas que o inimigo da minha alma e da sua alma quer fazer com que nós venhamos estar perto, né?
para poder cairmos, para poder fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E continuarmos firmes até o final. É o que a palavra diz em Apocalipse, no seu capítulo número 2. Continuarmos firmes, querido. Que o Senhor, Ele tem... se nós continuarmos fiel até a morte, o Senhor tem preparado coroa para mim e para você. Permaneça firme. Ainda que as coisas estejam ao contrário. Ainda que as coisas estejam ao contrário para a tua vida, continua firme. Seja fiel até a morte. E o Senhor tem coroa preparada para você e para mim. Amém, queridos? Não nade e morra na praia, não. Continue firme. Então, para garantirmos a nossa salvação, precisamos manter o nosso nome escrito no livro da vida. Para mantermos o nosso nome escrito no livro da vida, precisamos continuar firme até o final. Então, fica com essa palavra ao teu coração. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que ficou até o final desse vídeo, compartilha, manda para mais pessoas, se inscreve, você que ainda não é nosso inscrito. E que Deus em Cristo venha abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Um abraço a todos, que Deus em Cristo abençoe.